Olá pessoal, então hoje vamos dar continuidade à nossa aula de Biologia, Embriologia e Histologia, hoje 25/3 e vamos a seguir a aula que já foi postada para vocês. A gente já debateu um pouquinho isso anteriormente em sala, quando ainda podíamos estar juntos. No slide 3, falando sobre núcleo, eu trago algumas características. O núcleo é um envelope nuclear formado por duas membranas concêntricas. Vale lembrar que são duas membranas concêntricas, certo? Também é permeada e cheia de poros que regulam a passagem seletiva, que a gente já descobriu o que é isso. Contém dentro dele o DNA organizado em cromatina e, por consequência, em cromossomos em alguns momentos. Contém proteínas que, entre muitas funções, ajudam a manter o cromossomo estável. E isso vale lembrar que são proteínas estomais e não estomais. A gente vai falar sobre isso também, que é muito importante. Além disso, tem compartimentos subnucleares com funções definidas. No próximo slide, só dando algumas outras definições, processos que incluem a atividade nuclear. Então, a síntese do próprio DNA na replicação, que quando formos falar em divisão celular, é importante entender o que é isso. O RNA também na fase de transcrição, levando em conta que as proteínas, que a gente sempre falou em aula, proteínas que são importantes, elas precisam dessa transcrição, que é o RNA. Também existem processamentos de RNA como splicing, que pode formar ribossomo e ter outras atividades. E montagem de subunidades ribossomais, que levando em conta que são duas unidades, onde a fita de RNA é lida quando ela passa dentro deles. No próximo slide, falando sobre estrutura de núcleo dinâmica, o núcleo ele nunca vai ser totalmente estável, ter apenas uma única conformação. A depender da fase do ciclo celular que ele se encontra, do que ele tem que desempenhar, ele vai estar totalmente variado em um formato único ou totalmente desajustado, certo? E também vai depender do tipo de célula. Eu tenho células que têm um núcleo mais central, outro mais periférico, outro que consegue meio que se mover a partir do movimento que se precisa fazer. Exemplos, uma célula muscular, o núcleo não está periférico, ele tem que estar mais central, porque a estrutura dessa célula precisa disso. Dando mais destaque agora à membrana nuclear, que são formadas por duas, a gente já falou, são duas membranas concêntricas, sendo que uma parte mais interna contém proteínas que servem para a ancoragem dos cromossomos e da proteína lâmina. O que é que isso significa? A gente sempre vai lembrar que a membrana nuclear ela imita a membrana plasmática, no sentido de ter tudo controlado e interno. Então, essa proteína lâmina nada mais é do que trazer uma rigidez e estabilidade, para que só quando for preciso decompor essa membrana nas divisões, ela se decomponha, mas no processo que não precisa, ela tem que se manter íntegra. Então, daí, essa parte interna ela é mais rígida em relação à parte externa, que tem cheio de ribossomos. Vale lembrar o seguinte, a parte externa do núcleo está colada ao retículo endoplasmático granuloso. Então, elas vão ter muita similaridade em relação à estrutura. Então, é uma estrutura externa, impregnada, lotada de ribossomos. Que a gente também já falou o que é que eles fazem e como essa interação acontece. Então, a proteína tem que ser lida, tem que voltar. Então, é importante que a unidade que produz essa proteína esteja mais próxima possível. Seguindo ainda, falando sobre a lâmina nuclear, que é uma proteína lâmina, o filamento intermediário, exatamente aquela função do citoesqueleto. Os filamentos intermediários estão ali para dar sustentação e ancoragem às estruturas que precisam. Nada mais é do que isso, é uma espécie de sustentação que vai dar ancoragem e para permanecer tudo no seu devido lugar. E que, ao movimento, à necessidade, eles vão deslocar ou traduzir melhor como vai ser o manejo dessas estruturas. Porém, pode ser questionado, mas se é uma estrutura que é rígida, que mantém a integridade, como em uma divisão ela se desfaz? Existe um processo que é bem complicadozinho falar o nome, que é fosforilização. Horrível, eu sei. Como mais um dos nomes incríveis que a gente também tem dificuldade de falar. Que nada mais é do que acrescentando elementos fósforo dentro dessa estrutura, ela se desfaz para o momento que se precisa, o núcleo interfásico vai começar a mitose. Então não pode ter um núcleo fixo, ele tem que se desfazer. Então, existem várias quinases com fósforos, então ela se quebra, porém elas se dividem em subunidades que estão aptas para, em seguida, se ligar novamente. Onde existe o núcleo interfásico, aqui está replicando o DNA,
Logo em seguida, ele está todo desmontado, porém, quando se precisa se reorganizar núcleo, as estruturas elas têm afinidade química, então elas vão se ligar onde elas estavam inicialmente, certo? Então é dessa forma que o núcleo ele se desfaz e refaz novamente, porque tudo fica no processo semiconservativo. Tá? Dando continuidade, os poros, dando mais destaque agora aos poros, o que é que eles fazem? Controlam o que entra e o que sai da mesma forma que a membrana plasmática faz. Tudo que entra no núcleo é controlado, é pensado e tem que ter a necessidade. Então, transportivo e seletivo de macromoléculas para o núcleo, também permite a difusão de pequenas moléculas, transporte bidirecional, tanto entra quanto sai. Proteínas são transportadas nas suas conformações nativas. Também por esses poros passam subunidades de RNA que são transportados já montadas. Então, para fazer os processos de tradução, o RNA tem que sair bem bonitinho. A gente já debateu isso, é muito mais fácil ter um espaço pensado para que isso aconteça do que esse RNA sofrer por um processo transmembranal que ele pode se decompor. Então, ter um espaço pensado para isso é muito importante. E, consequentemente, controla a qualidade desse RNA mensageiro que sai, através desse poro. Tenta imaginar o seguinte, que eles estão prontos para selecionar aquele que vai ser melhor para a célula. Esse RNA não está de acordo, a estrutura do poro ele não vai passar direito. Tá? Então, a ilustração traz muito dessa ideia, né, do que é importado, do que é exportado. E tem que levar em consideração também que a gente está falando de membrana nuclear. Então, o ambiente externo dela é o citoplasma e todas as organelas que a gente já estudou anteriormente são afetadas por esses produtos, ok? Continuando, só falando um pouquinho de transporte por esses poros, a gente tem a importação. A ilustração é muito legal porque ela mostra mais ou menos a ideia de este pontinho vermelho que vocês estão vendo é o que precisa entrar na célula, o pontinho vermelho com o seu conjugado. E percebam que esse processo ele é também facilitado por proteínas de indicação, que é essa estrutura em azul. Então, é dessa forma que o que precisa entrar, ele é coberto para algo que precisa ir para o núcleo. Então, este movimento facilita com que realmente o que interessa para o núcleo trabalhar esteja lá dentro. Então, só explicando o contexto, logo em cima, né, receptores de importação nuclear ligam-se ao sinal localizador. Eles interagem com as fibras do complexo proteico do poro e eles integram para que essa estrutura necessária para o núcleo funcionar esteja agora dentro desse espaço do núcleo. E o que acontece com essa molécula sinalizadora? Ela retorna pelo mesmo poro para que ela continue fazendo seu trabalho. Então, aquela ideia do poro ser bidirecional é muito claro com esse exemplo. Então, a mesma proteína que facilita a entrada, ela também é exportada pelo poro para que ela continue fazendo esse ciclo de trazer o que se precisa. De forma muito semelhante, as exportações acontecem. Então, eu formo uma fita de RNA. Ela vai aleatória para fora? Não, ela não vai aleatória para fora. Vai ter uma estrutura que vai sinalizar uma exportação e daí ela vai passar por um poro e vai ser colocada para fora para então ser lida pelos ribossomos e gerar proteína. O grande foco das coisas aqui, no fim, é gerar essa proteína. Andando em continuidade, falando de nucleolo. Então, o nucleolo, que a gente já debateu brevemente, é uma estrutura esférica formada por proteínas e RNA ribossomal. Estão dentro de células que estão em alta produção. Então, células com alta atividade de síntese proteica, os nucleolos são bem grandes e evidentes. Os ribossomos produzidos pelo nucleolo chegam até o citoplasma através do poro nuclear. Então, novamente, o poro fazendo essa intercalada interna e externa de núcleo. O que é que nós temos dentro desse núcleo? Nada mais, nada menos do que toda a informação genética necessária para trazer características e funções para o organismo. Então, aqui a gente vai sempre falar em DNA, que é o principal componente interno. Então, nesse slide, a gente tem o seguinte, que o núcleo contém o DNA, que é a molécula que abriga a informação genética. E tem uma definiçãozinha embaixo antes de explicar as imagens. Por definição, um gene é uma sequência de nucleotídeos que codifica um produto com função biológica. Então, só trazendo definições, o que é um nucleotídeo? Um nucleotídeo é a associação de 3 moléculas, que é uma base nitrogenada, que nós vamos falar dela mais adiante, um agrupamento fosfato e um glicídio ou um grupo de pentose, que é um tipo de açúcar.
Então, o que é o DNA? É um ácido desoxirribonucleico, certo? Essa ribose do ribonucleico vem de ribose, que é um tipo de açúcar. Então, o desoxirribose, que também tem uma diferença. DNA usa desoxirribose, RNA usa ribose, tá? É uma diferençazinha. Na ilustração está bem interessante porque tem o grupo fosfato. O que é que esse grupo fosfato faz? Ele liga um nucleotídeo ao outro neste sentido, mas a ligação entre um nucleotídeo e outro, de forma horizontal, ela acontece por pontos de hidrogênio. Então nós temos nucleotídeos importantes, adenina, citosina, timina e guanina, e as ligações delas são bem interessantes também, porque só são 4 bases nitrogenadas, mas a combinação entre elas é tão grande, tão vasta, tão diferenciada, que codifica que os meus genes, as minhas características, elas são únicas e próprias minhas, não pode ser comparada a mais ninguém. É essas combinações que diferenciam o ser humano do outro. Então, falando ainda sobre essa dupla fita, originalmente é uma hélice, certo? Que são ligados por pontos de hidrogênio. Então, entre um nucleotídeo e outro, eu tenho um hidrogênio ligando as pontos de hidrogênio. E as cadeias são antiparalelas, que é justamente que como eu falo mais no quadrinho adiante, eu tenho 2 bases que são purinas e 2 bases que são pirimidinas. Nas bases de purinas eu tenho 2 anéis formados, enquanto que nas bases pirimidinas eu tenho apenas um anel. Então, é sempre uma pirimidina ligada com uma purina. Por isso que elas são antiparalelas. Tá? Então, só deixando bem claro, as bases purinas são a adenina e guanina, enquanto que as pirimidinas é a timina e a citosina. E como é que elas se ligam? O Azinho, que é de adenina, sempre vai se ligar com o Tzinho, que é a timina, enquanto a guamina vai sempre se ligar com a citosina. Não sei se vocês escutaram isso na escola, mas tipo Agnaldo Timóteo, AT, e Gal Costa, com GC, certo? Sempre dá para lembrar um pouquinho, pelo menos funcionou muito bem para mim durante o tempo da escola. E as cadeias sempre são montadas de forma de complementariedade. Elas vão tentar se complementar dessa forma. Por isso que é uma purina para uma pirimidina. E é dessa forma que o DNA acontece. E são essas variações de combinação, de sequência, que trazem a variabilidade gênica e a unidade única de cada indivíduo. A característica única de cada indivíduo. Porém, tem uma perguntinha agora nesse próximo slide. O DNA mede mais ou menos 2 metros. Como é que ele cabe dentro de um núcleo que tem o quê? 5 micrômetros? Como é que ele é compactado? A gente falou sobre as proteínas que são as histonas e as não histonas, bem no comecinho do vídeo. As proteínas que facilitam que o DNA se enrole e gere e fique mais compacto, elas são as histonas. As proteínas não histomais, elas estão prontas para trabalhar a ideia de replicação de DNA, de reparo de DNA, fazem outras funções. Então, o cromossomo ele permite a compactação do DNA no núcleo, a organização e acesso às enzimas e possibilita a divisão de DNA entre células filhas na divisão celular. Proteínas são responsáveis pela compactação do DNA, é sempre o DNAzinho, mas as proteínas que são as histomas formando cromatina. Então, quando a gente falou de eucromatina e heterocromatina, que eu vou reforçar mais para frente, o que é a heterocromatina? É o cromossomo mais denso, mais fechado. Então ele está mais enovelado, mais compactado. Enquanto a eucromatina está não está mais tão compactada, está mais solta, e é ali que existem as leituras. Tá certo? Então, só deixando claro que uma única molécula linear de DNA, ele forma um cromossomo. Tá? Então, um cromossomozinho tem 2 metros. Então, é um cromossomo que é em uma fita. Falando em cromatina, que é o DNA mais proteína estrutural, tem uma conformação dinâmica, que a gente já debateu sobre eucromatina e heterocromatina, e está sempre presente no núcleo interfásico. A cromatina altera entre condensada, a heterocromatina, que tem partes inativas, baixa transcrição, e a não condensada, que é a eucromatina, que são as partes ativas que está sendo leitura, sendo transcrito alguma coisa. No núcleo em divisão, a cromatina é altamente compactada e forma um cromossomo. Então, ela está totalmente juntinha. Então, aquelas estruturas que a gente sempre vê em livros, que são os X, são o cromossomo duplicado e condensado. Ainda falando só, deixando mais claro essa parte, né, as proteínas são estômicas, a que configura essa compactação, essa junção dele.
Participa da estrutura do cromossomo, participa também na replicação, porque ao replicar, eu tenho que também garantir que as cromátides sejam separadas também de forma condensada. Então, elas não podem estar soltas e abertas na fase de eukromatina. E também participa do processo de expressão gênica. Ao desnivelar, ela libera partes. Tá? E também as histonas compactam o DNA dessa forma. Falando de cromossomo e cariótipo, o cromossomo é a parte mais condensada dessa cromatina. Nas células somáticas, na maior parte das células, são 23 pares sempre, sendo 22 autossômicos e 1 par sexual. Tá? Nesse slide tem o cariótipo completo de uma mulher, onde temos 23 pares que são autossômicos e o cromossomo sexual. Os cromossomos eles mudam também de conformação dependendo da fase que ele está no núcleo. Então, no núcleo interfásico e no núcleo mitótico, nós temos um comportamento diferente dos cromossomos, tá? Falando na parte de intéfase, é que a célula não está se dividindo, então o núcleo está um pouquinho mais fechadinho, está tudo mais leve para o núcleo trabalhar. E percebam que nessa imagem o núcleo está bem centralizado, enquanto que na fase de mitose, ele está totalmente denso, totalmente condensado, bem fechado. E nós temos uma das fotos, quando ele está em anáfase, em separação total. Falando sobre o ciclo celular agora, então, o que é um ciclo celular? É justamente o período que uma célula ela vai sofrer o processo de divisão. Então, desde quando ele se prepara para dividir até ter as células filhas. Então, a gente chama tudo isso de ciclo celular, tá? Então, é o intervalo entre a origem de uma célula recentemente dividida em 2 novas células. Neste momento, uma célula pode estar em fase de intéfase, ou uma célula interfásica, que é o período compreendido entre 2 divisões celulares. No entanto, sempre temos 3 partes importantes nesse processo de núcleo interfásico, que é a G1, com a atividade metabólica, a fase S, em que o DNA se duplica, e a G2, na qual a célula se prepara para a divisão. Nos próximos slides, a gente vai começar a separar cada uma dessas fases. Então, sempre pensando em G1, S, G2, mitose. No ciclo celular, na fase de G1, ou GAP1, é a fase mais longa da intéfase, onde são fatores ambientais que podem interferir bastante nesse processo. As macromoléculas vão ajudar na duplicação do DNA, realizando a mitose. É nessa fase que a célula se prepara para ter as suas filhas. Então, só lembrando, exceto a mitocôndria, as outras organelas todas vão estar nessa fase também se duplicando, sendo precisas duplicar. Porque se as células têm que ser idênticas, elas têm que ter estruturas idênticas. Senão ela vai sofrer e vai ser morta, destruída pelo próprio ciclo celular, que também se regula. Nessa fase há uma taxa metabólica devido à grande necessidade de RNA e proteínas, porque elas vão permear todo o resto da divisão. 2 processos ocorrem intensamente nessa fase da G1, que é a transcrição e tradução. Transcrição, o DNA se abre, se duplica, já que vai ter a outra célula exatamente com o mesmo material genético, mas também ela traduz porque ela vai começar a liberar mais RNA nessa fase. Ok? No próximo slide, falando sobre regulação de fase G1, como é que ela acontece? A célula avalia seu próprio potencial duplicativo. Se ela está apta para se dividir, ela vai seguir o ciclo, senão ela vai parar. Ela vai aumentar o tamanho, porque ela vai duplicar tudo que ela tem, então não pode ser a mesma estrutura, ela tem que aumentar. Avalia o seu estado fisiológico para saber se eu tenho proteína suficiente, se as organelas estão organizadas ao ponto de dividir, se as minhas histonas estão ok para começar a condensar corretamente o que está sendo gerado. Então, tudo isso é visto, a fisiologia intracelular, e também existe a interação com a matriz extracelular. Porque sempre tem que lembrar, uma célula, um tecido sempre se renova a partir de suas células. Então, qual a necessidade que a matriz está tendo para estar repondo? Um exemplo, um corte. Acontece uma cicatrização. Como é que o tecido entende? Porque existe algum fator externo que está dando sinalização para aquele lugar que o tecido está exposto, onde deveria existir uma fase íntegra. Então, é a partir dessa parte extracelular que acontecem as interações para dentro da célula. Então, é um comando tipo, duplique. Está na hora de você começar a se dividir mais. Então, e aí a gente consegue migrar para uma cicatrização.
E também dentro desse próprio, do G1, esse processo de regulação, ele também avalia a integridade do próprio DNA, porque se acontece lesão, ou ele se autocorrige, ou ele já começa a gerar a própria apoptose, que é a morte programada celular. É nesta fase, nessas duas fases, G1 e fase 0, ou G0, que é a fase de preparação e a fase de avaliação, que acontece que, se acontecer os erros, eles continuarem passando, progredindo, acontecem os erros que podem já repercutir no câncer. É nessa fase do ciclo, tá bem? Rastreamento de danos causados por fatores extracelulares, como mutações, e também é a mesma coisa. Se eu conseguir corrigir, eu sigo o ciclo, senão entre a apoptose e destrói essa célula, se tudo ocorrer bem. Na célula que respondeu positivamente a todos os pontos de controle e pode passar para a fase seguinte. Caso não consiga, ela vai ser encaminhada para a apoptose e para a morte, porque ela está inapta a exercer a função esperada. Seguindo ao próximo slide, tem só uma observação bem simples, que as células cancerígenas, elas não respondem aos pontos de controle e de restrição, e é daí que a lesão acontece e aí se repercute a grande problemática que acontece hoje em dia, que são os tipos de câncer, tá? São as variações, mas sempre tem uma repercussão mais genética, em fase G0. Em fase G0, quando não se regula muito bem. Falando de fase S, que é a fase de síntese, é nessa hora que o DNA duplica. Na fase anterior, ele está aberto para começar a transcrever e a começar a tentar se duplicar. E é lá que acontecem os principais erros. Eu estou falando da fase S, seguindo para uma ideia de que a célula estava positiva para todos os pontos de controle. Então, nessa fase S, realmente a fita se abre e eu começo a ler para gerar as fitas que vão repercutir para as células filhas, tá? Então, as células filhas têm o mesmo conteúdo genético da célula-mãe e é um processo semi-conservativo. O que é um processo semi-conservativo? É que uma parte dessa fita de DNA, ela pertence à célula-mãe, enquanto a outra que está complementando a ela é uma fita nova. Então, é um processo que eu estou trazendo ainda uma parte mais velha, mais sólida do DNA e complementando com uma coisa nova. Essa é a fase S. Seguindo para a fase de G2, é onde se prepara para começar realmente a dividir. Então, a célula vai começar a entender que tem que estar em mitose. Então, as organelas são reorganizadas para que as células que vão ser geradas também tenham as mesmas. Eu tenho produção de proteínas não estomais e eu tenho uma nova reavaliação do DNA nesse ponto. Se acontecer lesões graves que não podem ser corrigidas, a célula entra em apoptose, mas também ela pode seguir adiante e aí nós temos as repercussões, tá certo? E agora falando propriamente de divisão, nós temos a mitose é o principal ponto, mas nós temos dois tipos bem distintos, mitose e meiose. Falando de mitose, tá? É uma divisão equacional, onde eu tenho uma célula fazendo duas, mas a quantidade genética é a mesma nessas duas, é a mesma característica genética. As células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, e não há variabilidade genética, porque é só uma divisão. Eu só duplico, eu faço uma cópia daquilo que já existe e divido para duas, para que ninguém fique sentindo falta. Então, não há a variabilidade genética. E acontece apenas em células somáticas. Professor, o que são células somáticas? Células somáticas são todas as células do corpo, tá? Exceto as células que estão envolvidas em reprodução. Então, todas as células que estão circulando no nosso corpo, seja as células hematológicas, as células de pele, cabelo e afins, todas elas sofrem processo de mitose, tá? E a mitose é dividida ainda em algumas subunidades, que é a prófase, metáfase, anáfase, telófase, e alguns autores podem elencar a citocinese como um processo envolvido na mitose. Então, só trazendo nessa imagem ilustrativa que tem todas as partezinhas. Na prófase, a cromatina é condensada, porque agora vai dividir, então eu tenho que ter o cromossomo bem característico. Na prófase, eu tenho também a movimentação dos centríolos. A gente falou assim, um pouco dos centríolos nas aulas de organelas, falando de movimento. Então, é nessa parte que a gente vai pensar muito mais no movimento na função dessa estrutura, porque ela vai ajudar a fazer a divisão propriamente dita. Em fase de prófase, eu rompo o envoltório nuclear,
Lembrando que essa membrana nuclear ela se desfaz, mas ela não se perde, porque ela tem que estar lá, aquelas partes, para se reestruturar. Na metáfase, eu alinho os cromossomos na metade dessa divisão. Anáfase, eu sempre digo, ana é a de dividir. Então, a anáfase, eu pego os cromossomos nos fusos mitóticos e separo essa parte, tá? Pela metade. E na telófase, eu reestruturo tanto a membrana nuclear quanto a membrana plasmática, que ela também vai entender que tem que se dividir e se reorganizar agora, tá? E quando a gente fala de telocinese, é justamente essa divisão e separação de aqui é uma célula, aqui é outra célula, que vieram de uma divisão. Então, é a ideia de elas realmente se romperem. Porque na telófase, elas se preparam para fechar, para se delimitar. Mas a ideia de se separar efetivamente, alguns podem considerar a telocinese. Tá bem? Seguindo, agora falando um pouco mais de meiose. Essa sim é uma divisão reducional. Então, nesta fase, eu vou dividir pela metade os cromossomos que eu tenho. O processo responsável pela geração dos gametas. Então, espermatozoides e óvulos passam por essas divisões, por meioses, tá? Apenas em células germinativas, que são esses dois. E é nesta divisão, na meiose, que eu trago a variabilidade genética e a exclusividade genética de cada indivíduo. Porque nessa fase acontece o crossover. Que vocês vão ter que tentar lembrar que tem uma magiazinha bonitinha, que é quando os cromossomos se cruzam e eles trocam as bases entre eles. Isso é um crossover. Então, uma célula germinativa que era diploide com 46 cromossomos passa a ter apenas 23. Então, isso é uma fase reducional, eu divido pela metade. Nessa figurinha, a gente tem aqui uma célula com os cromossomos ainda inteiros. Então, o que é uma meiose? Uma meiose são duas mitoses seguidas. Então, eu faço a meiose 1 e meiose 2, mas o processo de prófase, telófase e anáfase acontece do mesmo jeito nas duas fases. Então, tem uma... levando em consideração essa imagem que está aqui, os cromossomos homólogos são exatamente isso. Na meiose 1, eu não divido os cromossomos pela metade, como a gente viu na imagem anterior, em primeira instância. E sim, eu boto os cromossomos para se alinharem, e é nessa hora que eles fazem o crossover. E só na meiose 2 é que eu tenho a redução, porque ao invés de ser uma célula gerando duas, eu tenho uma célula gerando 4. Então é nesse momento que a gente reduz a carga para todo mundo. Tá? E também aqui acontece a variabilidade genética. Uma última imagem só falando sobre ciclo celular, elencando as funções de cada uma das fases. G1, que o cromossomo ainda é monocromátide, vai começar a se condensar. Na fase S, ela tem a síntese, que é a duplicação. Na fase G2, a condensação. Na mitose, a gente já viu o que acontece. Então, a anáfase, como os cromossomos se dividem. E só falando um fluxograma da genética, porque existe um dogma. O que é um dogma é aquilo que não se contesta, porque já foi evidenciado exaustivamente, em relação à ciência, pelo menos. Então, o dogma da biologia molecular, ou da biologia em si, ela fala sempre que vai acontecer a replicação, transcrição, tradução. Sendo que a replicação é a duplicação do DNA. Na transcrição, do DNA posso lançar fitas de RNA, que podem ser RNA mitocondrial, RNA de transcrição e RNA ribossomal. E na tradução, sempre vai resultar na síntese proteica. Não é objetivo muito bem dessa disciplina explicar as funções dessas proteínas e tudo mais. Isso fica muito mais pela disciplina de bioquímica, que tem uma seção específica sobre proteínas e funções. Mas entendam que, falando em processos biológicos, as proteínas, elas compõem, ela tanto integra qualquer estrutura nossa, praticamente. Então, a fibra muscular é feita de proteína. Então, tudo acontece muito. Alguns hormônios também são proteicos. Então, elas permeiam tudo que acontece em quase tudo. Enzimas, a gente sempre vai falar de enzima daqui para frente. Enzimas são tipos de proteínas, certo? Então, é bem importante tentar entender essas estruturas. Então, por hoje é só. Finalizamos nossa aula.
Também vou postar, já está postado, um grupo de questões para vocês tentarem responder. Tá muito fácil, muito simples, é só sobre esse assunto. Por favor, preste atenção na questão 8. É muito importante vocês saberem isso. Preste atenção na figura, preste atenção no que foi dito. E vocês podem também acessar o material que também vai estar disponível. Por hoje é só. Até mais.